Olá pessoal, sejam bem-vindos então à aula 2 deste curso. Nessa aula a gente vai estruturar então o nosso projeto de acordo com a nossa necessidade, para que a gente possa construir a nossa aplicação. Bom, como eu mostrei na aula anterior, ele vem com um projeto previamente pronto, um modelo, para que depois a gente possa seguir e até para que a gente possa testar, para ver se deu tudo certo. Bom, então, para esse modelo a gente pode deletar algumas coisas, que a gente não vai estar utilizando no nosso projeto. Então, aqui na pasta source a gente pode deletar o app.css, a gente pode deletar o app.test e o index.css e o logo.svg, que são arquivos adicionais que tinha aqui para fazer aquela apresentação inicial que a gente viu na última aula da página do React. Mas é importante lembrar que esses arquivos eram chamados, eram requisitados dentro dos arquivos app.js e index.css. Então, o primeiro passo é a gente vir aqui no index.js e remover a chamada do import do index.css aqui. Então, aqui fizemos a remoção dessa chamada. No app.css, app.js, desculpa, a gente tinha o app.css sendo chamado e o logo.svg. Então a gente vai remover também essa chamada aqui para que não haja nenhum problema. Beleza. O próximo passo então é a gente deixar limpo aqui essa div com class name app, no qual a gente vai tirar todo esse header e tudo que tem dentro dele, deixando somente aqui o div class app rodando. Então, com isso, a gente consegue limpar a nossa estrutura e deixar ela num formato pronto para que a gente possa depois começar a trabalhar. Até a gente pode testar aqui, dar um npm start para ver se ficou tudo certinho, se não ficou nenhuma chamada de arquivo de forma equivocada. Então ele vai rodar o sistema para nós, a gente vai ver se ele vai dar algum erro. A princípio não, uma tela em branco. Ele continua aqui que está com o símbolo React, está lá no index.html, mas não tem problema, a gente pode deixar aquilo lá. E aqui está a nossa tela em branco, que a gente pode então entender que o sistema está correto. Beleza, então essa primeira parte já realizamos. A segunda parte é ver as extensões que a gente vai trabalhar, os complementos, as bibliotecas que a gente vai trabalhar no nosso projeto. A gente já vem por padrão, tem as dependências React, React DOM e React Scripts. E para esse projeto a gente vai precisar também trabalhar com Reactor Router DOM. Então eu vou abrir aqui o terminal e vou dar um npm install react-router-dom. E ele vai instalar para mim essa dependência. Como eu falei antes, pode ser que demore um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo da conexão com a internet, processamento do computador, etc. Feito isso, no momento é essa única dependência extra que a gente precisava instalar para que a gente possa construir o nosso projeto. Assim que ele finalizar a instalação, ele vai aparecer aqui para nós. Caso não apareça, em alguns casos acontece, dá para fechar o arquivo package.json e aí abrir ele de novo que ele vai mostrar para nós. Bom, o próximo passo, adiantando enquanto está realizando a instalação, é a gente organizar a estrutura de pastas. A gente vai ter uma estrutura de pastas dentro do Source, no qual a gente vai ter os componentes e vai ter as páginas. Os componentes a gente vai trabalhar com componentes, pré-visualizações, templates, digamos assim, pré-definidos para a nossa página. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu vou criar um header, no qual aquele header vai ser fixo para todas as páginas do meu sistema. Assim como eu posso criar um menu, eu posso criar um footer, eu posso criar um sidebar, enfim, eu posso criar vários componentes que são fixos no meu site, montando uma espécie de um template ali, de uma visualização pré-definida, que assim, dessa forma, eu não preciso estar fazendo a chamada dele a cada momento, em cada página que eu criar, não preciso estar fazendo a chamada desse cabeçalho ou desse footer e assim por diante. Ele carrega já de forma automática. E o Pages é onde a gente vai criar todas as páginas de visualização, são essas páginas que carregam conteúdo que o usuário vai estar interagindo. Então, no Pages ele vai estar a pasta usuário, no qual eu vou ter a pasta criar, deletar, detalhes, editar e main.
que são nada mais do que as 5 operações que a gente tem que ter no nosso front-end, que são realizadas também no nosso back-end. Então lembrem que a gente no curso anterior a gente criou essas 5 operações, né? Então para isso a gente precisa criar no front-end também essas 5 operações de forma que ele possa trabalhar corretamente. Bom, aqui instalou então, é um pouquinho mais demorado o Reactor Router DOM. Ele já instalou aqui para nós, então se eu vir aqui fechar e abrir o package.json, vai ver que ele está instalado na sua versão 5.1.2. Então, com isso já instalamos essa dependência. Agora falta somente a gente criar a nossa estrutura de pastas. Então, dentro da pasta source, eu vou criar um new folder chamado components e um new folder dentro da pasta source chamado pages. Na pasta components, eu vou criar uma pasta chamada header, que é o cabeçalho do nosso site, que eu tinha explicado anteriormente. E na pasta header, eu vou criar um arquivo chamado header.js, que é o nosso arquivo que vai conter, né, a nossa estrutura de cabeçalho, e header.css, que é o arquivo que vai conter a estilização, né, do nosso cabeçalho. Beleza, então com isso a gente consegue ter os 2 arquivos necessários para montar o nosso cabeçalho. Antes da gente criar esses 2 arquivos, a gente vai trabalhar então também com as páginas. Nas páginas eu vou ter as seguintes pastas. Então, no Pages eu vou criar aqui uma pasta por modelo usuário. Então eu separo aqui por, posso colocar tudo minúsculo para manter um padrão, usuário. Esse é o meu modelo que eu tenho lá no meu back-end, né? Lembram que na última aula a gente fez um modelo só, né? Usuário aqui, ó. Tá aqui o meu modelo. Se eu tivesse mais de um, poderia separar com outra pasta aqui, para outro modelo. Dentro do modelo usuário, eu vou criar um folder chamado criar, um folder deletar, e assim por diante, as 5 operações que a gente vai fazendo. Detalhes que a gente fez lá no back-end e que a gente tem que ter aqui no front-end. Editar e main. Dentro de cada uma delas, eu vou criar aqui um arquivo index.js e um arquivo index.css. E aí eu faço o mesmo para todos. Como os arquivos vão ficar em branco nesse primeiro momento, para não tomar muito tempo, eu posso pegar, selecionar os dois, ó, e clicar aqui em deletar, colar e fazer o mesmo para os demais, porque são os mesmos arquivos, né, em branco, que a gente não vai fazer nada nessa aula ainda. Então, todos aqui, todas as pastas criar, deletar, detalhes, editar e main estão com o arquivo index.js e index.css. Beleza. Então, a única coisa que falta agora é a gente criar o nosso header, já deixar pronto, para que a gente possa visualizar ele, né, e ter esse cabeçalho previamente definido. Como é que a gente faz isso? Então, o primeiro passo é sempre a gente importar, né, o React, que é o que a gente vai trabalhar, né? Então, o React a gente sempre tem que estar importando ele para que ele reconheça, né, os comandos que a gente vai estar trabalhando. Importei o React, né? Próximo passo, importar também a nossa estilização, que é o header.css. Então, import header.css. E o próximo passo é a gente criar uma constante chamada header, né? Colocar aqui uma Arrow function que vai ter a chamada do header HTML com ID main header. Por que esse ID main header? Porque eu vou chamar esse elemento aqui por seu ID main header lá no meu CSS agora em seguida. Então, por isso que eu estou colocando esse ID. E vou colocar aqui, ó, dentro desse header, né, aqui, ó, cabeçalho, no HTML, sistema. Um nome qualquer, né? Nome, botei sistema. E aí eu vou exportar esse header, né, essa constante header, para que eu possa chamar ela lá no meu app.js, que é lá onde eu vou carregar depois, né,
o meu cabeçalho. Lá no meu app.js eu vou estar carregando o meu cabeçalho. Então, criei aqui a minha constante, declarei aqui a parte ali da visualização, né? Meu header, com a tag header, com o ID main header e o sistema. Exportei ele, né? Para que ele possa ficar visível e eu possa chamar ele no app.js. O que falta agora? Falta a gente trabalhar com uma pequena estilização do nosso cabeçalho no header.css. Mas antes disso, vamos ver como é que fica essa chamada lá no nosso app.js. Então, aqui no meu div class name, eu vou chamar o meu header.js. Então, vou dar aqui um import header from source barra components barra header barra header. Ponto e vírgula, fechou. Como é que eu faço a chamada desse header agora para mostrar aqui na minha página principal que vai ser carregada? Eu coloco header e só. Com isso, ele vai estar carregando todo o conteúdo que está em header, que é proveniente do arquivo header.js, aqui, ó, header.js, e vai carregar, consequentemente, a tag header com o nome sistema. Não tenho nada no CSS ainda, vamos rodar, vamos ver o que ele mostra para nós. Ele vai carregar a página do nosso sistema. Se não deu nenhum erro, ele vai mostrar para nós sistema. Aqui, ó, sem nenhuma formatação, pronto, certinho. Falta o que agora? Falta a gente fazer a formatação, então, desse sistema. Então, vou colocar aqui header e vou chamar o ID dele, que é main header. Então, aqui, ó, o ID main header. Então, vou chamar aqui hashtag main header. Vou abrir chaves e vou colocar um index de 100%, né, uma largura de 100%, uma altura de 60 pixels, um background na cor azul, blue, um font size, então, para a gente deixar um pouquinho maior o texto, 30 pixels, e também ele em bold, font bold. Vou colocar ele na cor branca. Vou justificar, né, colocar centralizado o seu conteúdo, né, e também alinhar os itens de forma centralizada. Com isso, ele já salvou para mim, ó, já atualizou e aqui já está certinho. Só faltou aqui, não ficou certinho ainda porque eu esqueci do display flex aqui. Agora sim, display flex, então com isso ele consegue jogar o meu sistema aqui de forma centralizada e eu tenho assim então o cabeçalho criado. Com isso eu consigo então ter um componente no meu sistema, fixo, no qual ele vai estar sendo carregado todas as vezes aqui por meio do header. Então, o header ele é um componente fixo. Depois aqui eu vou colocar as minhas rotas embaixo, que a minha rota ela chama cada conteúdo da página e com isso carrega de forma dinâmica, mantendo aqui em cima fixo. Lembrando que isso aqui tem uma sequência, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, sistema, aqui, ele vai carregar isso daqui antes disso daqui, ó. Então, ó, ele colocou aqui sistema. Então, ele carrega por sequência, carrega primeiro esse, depois esse. Então tem que ter um cuidado porque, por exemplo, as rotas que carregam o conteúdo da página, se eu tenho esse cabeçalho aqui, tem que vir depois desse header aqui. Então com isso a gente criou nosso header, né, o nosso sistema, está quase tudo pronto. Faltou somente um arquivo aqui dentro da nossa pasta source, que é justamente o nosso arquivo de rotas. Então, routes.js, dentro da pasta source, ó, pronto. Com isso, finalizamos, né, a nossa estrutura padrão, né, que
temos aqui o nosso cabeçalho, podemos ter um footer, podemos ter um menu e assim por diante, como eu falei, né, a parte de visualização bem simples, somente de forma didática, para vocês entenderem e depois replicarem e conseguirem construir sistemas mais robustos. Dessa forma, finalizamos então a montagem, né, a construção da estrutura básica do nosso sistema.